Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Se inscrevam no canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e vamos ajudar o professor Eugênio Bastos a difundir o seu trabalho. Essa aula de hoje iremos falar sobre fontes de energia, parte 2. No nosso último encontro, falamos sobre o petróleo e também o carvão mineral, que são as duas fontes de energia mais utilizadas no mundo. E no nosso encontro falaremos algumas outras das mais importantes fontes de energia que fazem parte da matriz energética mundial. Iremos começar falando sobre a energia hidrelétrica, aquela gerada a partir dos rios de planaltos encontrados em vários países do mundo. Moçada, aqui eu estou destacando um gráfico com o objetivo de identificar os países que detêm os maiores potenciais de geração de energia elétrica em aproveitamento. Não estamos falando aqui do potencial hidrelétrico bruto, e sim da capacidade de geração de energia hidrelétrica de determinados países do mundo. Então, na verdade, temos aqui a China, a Rússia, o Brasil, Canadá, Congo, Índia, Estados Unidos, como os países que possuem maior capacidade de geração de energia hidrelétrica instalada, razão pela qual figuram entre os grandes produtores de energia hidrelétrica do mundo. A China e a Índia, por exemplo, em função de possuírem parte dos seus territórios localizada na região da Cordilheira do Himalaia, apresentam um potencial hidrelétrico muito grande. Porém, esse potencial, podemos assim considerar, ainda é relativamente subaproveitado. O mesmo acontecendo, por exemplo, com o Brasil, que ainda tem algo em torno de 60% do seu potencial hidrelétrico a ser explorado. E nós vamos ver, portanto, alguns dos impactos socioambientais relacionados à construção de grandes usinas hidrelétricas no mundo. Essa imagem que eu estou mostrando a vocês é da usina de Três Gargantas, localizada no rio Yangtze-Kiang. A usina de Três Gargantas é considerada, no momento, a usina hidrelétrica de maior capacidade instalada. Portanto, a maior usina hidrelétrica do mundo. E aqui eu destaquei alguns impactos socioambientais que acompanham normalmente a construção de grandes usinas hidrelétricas, como, por exemplo, a inundação de vastas áreas, promovendo a necessidade de se remover as populações ribeirinhas que serão afetadas pelo enchimento do lago do reservatório e também retirar os animais das áreas que serão inundadas. Além do mais, a formação desses grandes reservatórios de água também irá provocar a morte de inúmeros animais e plantas.
Essas grandes usinas hidrelétricas prejudicam a realização da piracema, a época do ano em que os peixes sobem os rios para desovarem, dessa forma podendo prejudicar o ciclo reprodutivo dos peixes. Essas grandes obras também podem provocar a destruição de sítios arqueológicos e ainda podem provocar alterações nos padrões climáticos, sobretudo no que diz respeito à umidade do ar e também ao índice pluviométrico, que pode ser afetado em razão de uma maior evaporação, do aumento da umidade e, consequentemente, gerando um crescimento do índice pluviométrico. São alguns dos impactos socioambientais que acompanham a construção das grandes usinas hidrelétricas, não só no mundo, assim como no Brasil. Razão pela qual os ambientalistas são críticos desses megaprojetos voltados à construção de enormes usinas hidrelétricas. Aqui nós temos a energia nuclear. O mundo conta, na atualidade, com mais de 400 usinas nucleares em operação, dentre as quais mais de 100 somente nos Estados Unidos. Ou seja, cerca de 25% de todas as usinas nucleares existentes no mundo se encontram nos Estados Unidos, que operam, na verdade, 104 centrais nucleares. Aqui eu coloquei um gráfico para mostrar a vocês os países que possuem o maior número de usinas nucleares. Estados Unidos, França, Japão e, por incrível que pareça, Coreia do Sul e a Rússia são os países que apresentam maior número de centrais nucleares. Mas é preciso destacar que a participação da geração da energia nuclear na matriz elétrica varia e nem sempre o país que possui a maior quantidade de centrais nucleares em operação será aquele de maior dependência em relação à energia nuclear para gerar eletricidade. Os Estados Unidos, na verdade, é um exemplo clássico disso. Países como a Lituânia, a Ucrânia, a Bélgica, a França, apresentam uma dependência enorme da eletricidade gerada por suas usinas nucleares. Por exemplo, na Lituânia, mais de 90% de toda a eletricidade gerada naquele país provém das suas centrais nucleares. Portanto, a quantidade de centrais nucleares não é necessariamente um fator que leve um determinado país a uma grande dependência da energia nuclear para o abastecimento elétrico. Dei o exemplo dos Estados Unidos e existem outros exemplos no mundo de países que possuem várias usinas nucleares, porém não são tão dependentes das centrais nucleares para a geração de eletricidade. Outros países de menor extensão, como, por exemplo, a Bélgica e a Lituânia, são muito mais dependentes da energia nuclear para a geração de eletricidade. Fiquem atentos com isso. Aqui nós temos um esqueminha para mostrar a vocês como funciona a geração da energia nuclear. Na verdade, a energia nuclear é produzida através da fissão do átomo. E temos aqui esse esqueminha, que é da Eletronuclear aqui do Brasil, que procura explicar de que forma
é gerada energia nuclear. Na verdade, a fissão nuclear vai produzir calor, energia, calor, que vai aquecer a água a uma temperatura de 300, 400 graus. Essa água vai ser mantida no estado líquido sob pressão e, a partir daí, o vapor que sai irá movimentar a turbina que irá gerar eletricidade. Na verdade, uma central nuclear nada mais é do que uma usina termoelétrica que utiliza, na verdade, a reação nuclear para produzir o calor que irá vaporizar a água e esse vapor irá movimentar a turbina responsável pela geração de eletricidade. Aí se pergunta, mas esse vapor vai para onde? Esse vapor será resfriado, passará para o estado líquido e vai realimentar o sistema. Então, nós temos aí um sistema que podemos considerar de baixo impacto ambiental, sem risco de vazamento de radiação para a parte externa, desde que não aconteça nenhum tipo de acidente numa central nuclear. Nós temos aqui as vantagens e as desvantagens da energia nuclear. Eu destaquei 4 vantagens e 4 desvantagens. O baixo custo de geração, isso quer dizer que o quilowatt de energia gerado numa central nuclear é barato. Não produz gases do efeito estufa. Nenhuma central nuclear irá poluir o ar com gases do efeito estufa. Podemos assim considerar como uma fonte de energia limpa. Não ocupa muito espaço. Uma central nuclear, quando muito, ocupa o equivalente a um quarteirão de uma rua. Então, não é necessário um espaço muito grande para ali se construir as instalações de uma usina nuclear. E as usinas nucleares podem ser construídas próximas às cidades, próximas aos mercados consumidores. São algumas das vantagens da energia nuclear. Todavia, existem as desvantagens. O elevado custo de implantação, os equipamentos utilizados para a instalação de uma usina nuclear são muito caros. Então, o custo final de uma usina nuclear é muito alto. E nem todos os países dispõem de capital suficiente para investir numa tecnologia tão cara. Risco de acidentes nucleares. 2, inclusive, ficaram muito famosos. Vou passar até o slide aqui para mostrar a vocês. O acidente de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, quando tivemos o que foi considerado o pior desastre nuclear da história. Não se sabe ao certo a quantidade de pessoas que morreram em função desse acidente e nem a quantidade de animais que foram afetados por esse acidente. Na verdade, milhares de pessoas foram afetadas, direta e indiretamente, talvez até milhões de pessoas. Basta lembrar que Chernobyl fica na Ucrânia e que em 1986 a Ucrânia era uma das repúblicas que compunham a União Soviética. Então, todas as informações que nós temos a respeito do acidente de Chernobyl, podemos assim dizer que não são 100% confiáveis, pelo menos no que diz respeito à dimensão do acidente. Essa radiação que durante dias vazou após o acidente, a implosão do reator de Chernobyl, atingiu vários países da Europa Oriental, Central e Setentrional, e não se sabe ao certo a quantidade de pessoas que foram atingidas por essa radiação. O que podemos estimar é que milhares de pessoas morreram em função do acidente de Chernobyl. Uns dizem que foi falha humana,
outros dizem que foi falha técnica. Como eu disse, a verdade talvez nunca venha à tona. E o outro acidente bem famoso foi o de Fukushima, em 2011. Esse acidente foi fruto ou reflexo de um terremoto que atingiu o Japão em março de 2011. Na verdade, o epicentro do tremor foi no mar, mas foi um tremor de forte magnitude, 9 graus na escala Richter, que gerou um tsunami que atingiu várias cidades do litoral do Japão, inclusive a cidade de Fukushima e as instalações dessa usina nuclear. Em função disso, houve a implosão do reator da usina de Fukushima, porque o sistema de refrigeração do reator deixou de operar em função do corte de energia e os geradores de emergência, como estavam no subsolo, ficaram inundados, debaixo d'água, e não puderam ser acionados. A temperatura do reator de Fukushima subiu a um ponto crítico até que o mesmo implodiu, causando um dos maiores acidentes nucleares da história. O impacto do acidente de Fukushima foi menor, pelo menos no que diz respeito ao número de pessoas atingidas, até mesmo porque as autoridades do Japão promoveram a evacuação da população, levando-a para um perímetro de segurança. Destino do lixo radioativo é uma outra consequência, um outro problema das usinas nucleares. Não existe até hoje uma tecnologia que possibilite reciclar o lixo radioativo. Então, este tem que ser armazenado em locais com a máxima segurança. E nós temos a produção de armas nucleares, o que é um risco para a humanidade, até mesmo porque as potências detentoras de armas de destruição em massa, caso se envolvessem numa guerra, poderiam utilizar seus armamentos nucleares e as consequências para a humanidade seriam terríveis. Aqui nós temos a energia eólica, a energia dos ventos, e assim como nas fontes de energia anteriores, eu estou destacando os países que mais geram energia eólica. Esses dados aqui são de 2019, portanto, dados bem recentes. Observem que a China é disparada hoje o país com maior capacidade instalada para a geração de energia eólica, seguida dos Estados Unidos, Alemanha, Índia. O Brasil, na atualidade, está ocupando a 8ª posição entre os países que mais produzem energia eólica. No Brasil, por exemplo, a energia eólica já está respondendo por aproximadamente de 8% a 9% da energia elétrica gerada no país. O país que mais investe na ampliação da sua capacidade instalada é a China. Aqui nós temos a imagem de um parque eólico e as vantagens e desvantagens da energia eólica. É uma fonte de energia limpa, portanto, os parques eólicos não poluem o ar atmosférico. É uma fonte de energia renovável, até mesmo porque o vento está presente praticamente todos os dias do ano. Parque eólico você só constrói em áreas onde a incidência do vento é mais constante. O baixo custo de geração, isso quer dizer que o quilowatt gerado num parque eólico é barato, bem competitivo. Mas aqui eu destaquei as desvantagens. Os elevados custos dos equipamentos, a construção de um parque eólico é caro, em função dos custos dos equipamentos, provoca a morte de aves e morcegos, essas pás, essas hélices ficam girando,
E recomenda-se você não construir parques eólicos em áreas onde tem rotas de aves migratórias, para evitar acidentes que levem à morte inúmeros desses animais. Os parques eólicos emitem ruídos de baixa frequência. Isso pode afetar determinados animais e até mesmo incomodar os seres humanos que vivem nas proximidades do parque eólico. Pode interferir nos sinais de TV. Então, as pessoas que residem ali nas proximidades de um parque eólico podem sofrer com a interferência nos sinais de TV, dependendo, é claro, da tecnologia de transmissão que esteja sendo utilizada. Gera impactos ambientais nos ecossistemas costeiros. Muitos parques eólicos são construídos no litoral. E hoje você tem parques eólicos construídos até mesmo no mar, que é uma área até bastante promissora para a exploração da energia dos ventos. Então, para se construir um parque eólico, você acaba, direta e indiretamente, afetando os chamados ecossistemas costeiros. Aqui nós temos a energia solar. Para que vocês tenham uma ideia, basta 1 hora de luz solar sobre o planeta para produzir a energia suficiente para atender toda a demanda mundial em apenas 1 hora. Sabe o que é isso? 1 hora de energia do Sol seria suficiente para atender toda a demanda mundial de energia elétrica. A energia solar ela vem crescendo no mundo. E aqui nós temos os países que mais investem na ampliação da sua capacidade instalada de geração de energia solar. Esses dados aqui são dados de 2020. Repare que a China é disparada o país que, na atualidade, mais gera energia elétrica através da energia solar, seguido do Japão, Estados Unidos, Alemanha e Índia. O Brasil ainda tem uma participação muito pequena na geração de energia solar no mundo. Todavia, nos últimos anos, os investimentos desse setor cresceram de forma considerável em nosso país. Aqui nós temos a imagem de um parque solar e as vantagens e desvantagens da energia solar. É uma fonte de energia limpa. Energia solar não polui o ar atmosférico. É renovável. O Sol tem um período de vida muito grande. O baixo custo de geração, quilowatt gerado nos parques solares, tem um custo muito baixo. A energia solar é altamente competitiva. Todavia, tem as desvantagens. Os elevados custos dos equipamentos, o que torna a implantação de um parque solar caro. Não gera energia à noite, ou seja, só é possível gerar energia durante o dia, razão pela qual é necessário armazenar a energia solar em baterias para poder utilizar durante a noite. Os parques solares ocupam grandes áreas. Para você alimentar uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, o que seja, seria necessário construir parques solares gigantescos em função da demanda de energia que essas cidades exigem, a necessidade de armazenar energia para poder utilizar à noite. A energia solar, portanto, é um sistema de geração de energia complementar. Nós temos ainda a energia dos oceanos, que também é muito importante, e nós falaremos mais especificamente quando analisarmos as fontes de energia renováveis promissoras do futuro. Aqui nós temos os biocombustíveis, uma fonte de energia que vem crescendo muito no mundo. E dados de 2018 indicam os maiores produtores mundiais de biocombustíveis. O etanol, o biodiesel, são os 2 biocombustíveis mais produzidos no mundo,
destacando-se Estados Unidos, Brasil, Indonésia, Alemanha, China, como os maiores produtores mundiais de biocombustíveis. As vantagens: é uma fonte de energia renovável, você pode produzir lavouras agroenergéticas indefinidamente, é menos poluente, ou seja, a queima dos biocombustíveis lança na atmosfera menor quantidade de gases do efeito estufa, o baixo custo de produção dessa fonte de energia. Mas tem as desvantagens. A expansão das lavouras agroenergéticas pode causar a fome no mundo a partir do momento em que estas substituam lavouras alimentares, tornando os alimentos básicos mais caros e prejudicando as populações mais pobres. A destruição dos ecossistemas em função da expansão das lavouras destinadas à produção dos biocombustíveis e ainda o aumento da concentração fundiária, que é um fator de instabilidade no meio rural, de conflitos pela posse da terra e, consequentemente, gerando violência no campo. Moçada, espero que tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, porque o canal Geogênio foi criado para os alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!